Deus em tudo seja glorificado. Agora eu já orei, mas eu gostaria de fazer uma oração por vocês aqui mesmo. Gostaria de encurvar a minha cabeça e fazer uma oração a Deus, para que Deus abençoe a todos vocês e a mim também. Costumo orar ajoelhado, mas agora eu vou orar assim como estou. Apenas vou encurvar a minha cabeça, será uma oração rápida, mas o importante é que Deus vai ouvir. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e também da terra, mais uma vez em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por esta oportunidade de estar junto com os nossos caros irmãos inscritos e apresentaremos todos eles nas palmas das Tuas mãos, que eles possam sentir, Senhor eterno, a Tua presença, Tua virtude, que Tu possa, Senhor, aonde for aberto esse vídeo, possa Tu entrar com saúde, com libertação, e o Teu nome será glorificado. Para a honra e glória, Senhor, do Teu nome, nós pedimos a Ti o perdão dos nossos pecados e pedimos que Tu receba no céu a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, que vive para todos sempre. Amém e amém. Então, irmãos, agora nós vamos ler, com a ajuda de Deus, no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 8, apenas alguns versos. Vocês conhecem a necessidade, nós vamos fazer a leitura. 8 de Mateus, apenas alguns versos. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, pode limpar-me. E Jesus estendeu a sua mão e tocou, dizendo: Eu quero, ser limpo. E imediatamente sua lepra foi purificada. E disse-lhe Jesus: Olha, não digas a nenhum homem, mas vai pelo caminho e mostra-te ao sacerdote e apresenta a tua oferta que Moisés ordenou como testemunho para eles. Somente até aqui. Capítulo 8, somente até esse versículo que nós acabamos de ler, do 8 ao capítulo 8, do primeiro versículo ao versículo 4, ok? Então muitos milagres foram feitos pelo Senhor Jesus, irmão. Muitas coisas ele operou na sua vida pública aqui na terra. Muitas obras, maravilhas, milagres, prodígios. E quantas das vezes, irmãos, ele deve ter feito milagres que nós nem sabemos. Porque se fosse escrever tudo o que ele fez, não caberia os livros. Sabemos que as suas palavras que ficaram registradas para nós é o suficiente para a nossa salvação. E ele sempre se manifestou em favor do humilde, do simples e daquele que procurou fazer a sua vontade, irmãos. E aqui ele estava pregando a sua palavra, irmãos. E estava no monte, dá para perceber aqui que ele estava no monte. Quando ele desceu do monte, irmãos, veio um homem com uma lepra. E naquele tempo, irmãos, a lepra não é que nem hoje. Hoje tem remédios, medicamentos e tantas coisas. Naquele tempo, o leproso já tinha que ficar totalmente isolado, não tinha uma certa medicação para essa enfermidade. Então tinha que ficar no isolamento, certo, irmãos? Um isolamento social, vamos dizer assim. Não podia estar próximo para não contaminar a outra pessoa. E ninguém podia tocar no leproso porque poderia ficar contaminado também. Porém, irmãos, naquele momento em que o Senhor Jesus estava ali, aquele homem não pensou duas vezes. Ele desceu, foi atrás do Senhor e fez uma pergunta para o Senhor: Senhor, se tu queres, tu podes tornar-me limpo? E o Senhor olhou para ele com um olhar de misericórdia, irmão, porque o olhar do Senhor sempre foi um olhar de misericórdia, nunca foi um olhar de condenação, um olhar de desprezo, não. O Senhor sempre olhou com um olhar de misericórdia, de piedade, de compaixão, para que através, irmãos, até mesmo do seu olhar, os espíritos contrários iam embora. E quando ele olhou para aquele homem e a sua pergunta, ele perguntou para o Senhor com uma humildade muito grande: Senhor, se tu queres, tu podes tornar-me limpo? E o Senhor olhou para ele e disse: Eu quero ser limpo. E o homem ficou limpo na hora. Uma palavra só, o homem ficou limpo na hora. E uma palavra só poderá libertar a tua alma. Uma palavra só poderá livrar você de algum mal. Uma palavra só poderá abrir o caminho que está fechado para você. Uma palavra só
poderá dar-te a salvação, porque Jesus Cristo, Ele é, Ele foi e Ele será o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Por isso nós não devemos impedir que a palavra de Deus, na boca de quem quer que seja, irmãos, no sentido espiritual, na boca de um homem de Deus, quem quer que seja, no sentido de ser um homem de Deus, de ser uma pessoa que tem o desejo de servir a Deus, nós não podemos impedir que a palavra de Deus seja manifesta. Existem pessoas, irmãos, que isso até em denominações, quando uma pessoa tem um dom de pregação, um dom de palavra, e ele muda de um lugar para outro, irmãos, às vezes ele vai para aquele lugar e infelizmente se manifesta o espírito dos ciúmes e aquele dirigente daquele lugar começa a impedir, irmãos, que se manifeste o dom que está naquela pessoa. E às vezes até o dirigente do lugar que ele saiu já dá uma ordem para ele: olha, você não pode levantar, você não pode pregar. Isso é inadmissível, irmão, porque o dom não é do homem, não foi o homem que deu o dom para o outro, não foi o homem que morreu na cruz para o outro. Quem morreu na cruz por nós foi Jesus Cristo, quem nos deu o dom foi o Senhor Jesus Cristo. Então é lógico que nós temos que respeitar o nosso lugar, mas acima do dom de Deus, irmãos, só o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos obedecer, irmãos, algo que venha ferir a manifestação do dom de Deus. Se alguém está sendo impedido, irmãos, de manifestar o dom de Deus, saiba que aquele que quer te impedir não está guiado pelo Espírito Santo, porque o Espírito de Deus, se Deus já te deu uma ferramenta, é para você usá-la. Deus não vai dar uma ferramenta para uma pessoa, vamos supor, um funcionário não vai receber uma ferramenta na sua indústria ou no seu trabalho para ficar com ela ali. Se ele recebeu aquela ferramenta, se o seu encarregado lhe deu aquela ferramenta, é porque, por certo, dentro daquela indústria ou daquele lugar onde ele está trabalhando, ele vai precisar usar a ferramenta. Então, se Deus te deu alguma coisa, é porque Ele sabe que você vai ter que usar aquilo que Ele te deu. Então não se preocupe, ainda que alguém disse não para você, saiba que se alguém falar não para você por ciúmes, por inveja ou por qualquer coisa, chegará a hora certa que o Senhor derruba tudo por terra, porque isso também é uma lepra espiritual, que às vezes pega no homem, para que o homem não deixe, irmãos, o outro se manifestar naquilo que Deus lhe deu. Então hoje todo espírito de lepra espiritual que está na vida de alguém possa ser arrancada por esta palavra, irmão. Tudo aquilo que vem contaminar, quer dizer, tudo aquilo que vem contaminar a consciência cristã. Porque a consciência cristã, irmão, a nossa sabedoria, ou melhor, a nossa consciência espiritual, a nossa mente, a nossa vida, ela tem que estar, irmãos, diante de Deus como um livro aberto. Nós temos que estar com a nossa mente limpa diante de Deus. Não somos perfeitos, não somos nada, somos pecadores, fracos, errantes. Porém, nós temos que ter uma mente aberta para sabermos, irmãos, que quando Deus nos dá alguma coisa, ou quando Deus nos mostra alguma coisa, seja em qualquer plano, no plano espiritual, no plano material, nós temos sim que obedecer à voz de Deus, irmãos. Imagine se aquele leproso ficasse com medo de descer no meio daquela multidão, porque, irmãos, era proibido mesmo pela lei, que ele não podia nem se aproximar, mas ele foi. Ele não ficou ali preocupado que iam falar dele, se alguém ia falar dele. Ele nem sabia se até o próprio mestre não ia repreender ele. Mas o Senhor Jesus, ele não é assim. O Senhor Jesus é amor, é misericórdia, é compassivo. Ele repreende, sim. Ele dá, muitas das vezes, uma doutrina. Muitas das vezes ele chama atenção. Mas a forma dele falar, irmãos, é uma forma aceitável. É uma forma que muitas das vezes nós mesmos reconhecemos. Porque nós falamos, é verdade, que o Senhor está falando comigo, é verdade. Então nós temos que abaixar a nossa cabeça e pedir perdão, porque o Senhor sabe como falar, o Senhor sabe como agir. Se alguém falou com você de uma forma que te ofendeu, que te machucou, que te impediu, quis te impedir alguma coisa que Deus te deu, saiba você que ninguém vai impedir nenhum projeto, nenhum plano na tua vida. Assim como ninguém impediu na vida desse leproso. A lepra não impediu que Deus fizesse na vida desse homem, depois disso,
Depois que ele foi curado da lepra, nós não sabemos mais a história dele. Mas por certo, irmãos, esse homem, eu vou aqui fazer vamos dizer assim, como se eu soubesse da vida dele, certo? Por certo, esse homem, o que aconteceu com ele depois de ele ser liberto da lepra? Ele saiu anunciando Jesus Cristo, ele saiu mostrando que ele não era mais o mesmo, ele saiu falando para todos que havia alguém que havia libertado ele da enfermidade. Se ele tinha família, ele chegou em casa com a maior alegria, com o maior prazer, demonstrando que ele estava liberto. Irmão, não tenha medo, demonstra que Cristo está com você, por aquilo que você já recebeu dele, por aquilo que você está recebendo dele hoje por essa palavra. E você que nunca ouviu a palavra de Deus, ou que está ouvindo hoje, ou já ouviu várias vezes, quantos parentes de você precisa de ouvir uma palavra para salvar a sua alma? Porque o mais importante, irmão, de tudo, não é a enfermidade da carne. A enfermidade da carne, irmão, ela pode ser liberta. Às vezes Deus usa até um medicamento, Deus abençoa a mão dos médicos e nós somos libertos. Por que não? Porque tudo está na mão de Deus, tudo obedece à mão de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ele disse mesmo, irmãos, que se nós cremos nele, nós iríamos ver obras maiores do que aquelas que ele fazia. Então, se nós cremos no Senhor, nós não precisamos ficar tão preocupados, irmão, com tantas coisas, tão apreensivos, mas devemos estar atentos, porque nós temos que ser sensíveis à voz de Deus. Temos que ser sensíveis. A sensibilidade espiritual tem que estar em nós. Você tem que ser sensível àquilo que o Senhor quer falar com você. Às vezes você não percebe o Senhor, ele querendo mostrar para você alguma coisa, alguma libertação, algum movimento de Deus. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui rapidinho, para não demorar esse vídeo. Uma vez, irmãos, eu estava numa terrível prova. E eu precisava de uma ajuda imediata, irmãos. Eu não sabia como é que eu ia fazer. E eu fui num determinado lugar, num culto, e naquela denominação onde eu fui, naquela sala onde eu fui, eu percebi que eu logo percebi que estava em reforma. Aquele lugar estava em reforma. Se bem que eu já sabia que estava em reforma, mas não sabia a que grau que estava aquela reforma. Mas ia ter culto assim mesmo, assim mesmo. E eu olhei para o chão, irmãos, e vi ali, ainda estava no contrapiso, e eu fiquei na comunhão, falei, meu Deus, o que eu vou sentir aqui hoje? Eu sabia que o lugar estava pesado espiritualmente, mas Deus me visitou meu coração e falou, quando eu quero falar com alguém, eu uso até da natureza, eu uso até das coisas que muitas das vezes ninguém entende. Olhe para o chão. E eu olhei para o chão, irmão. Naquele momento que eu olhei, eu vi um carreirinho de formigas, irmão, que andava no chão. E de repente eu olhei, aquelas formiguinhas entravam num buraquinho que tinha no chão e uma delas ia carregando uma folha para aquele ninho de formiga. E ela não conseguia, ela puxava aquela folha, não conseguia. E eu fiquei observando. E Deus me visitou, falou, observa aquela formiga. De repente, irmão, saiu uma outra formiga, pegou junto com ela aquela folha e as duas colocaram aquela folha dentro daquela toca. Uma não conseguiu sozinha, mas a outra foi lá e ajudou. Aí Deus me visitou e eu pude sentir aquele pensamento que eu considero que foi a voz de Deus que falou comigo e disse assim dentro do meu íntimo, se até os insetos e as formigas se ajudam, por que Deus não pode mandar alguém para te ajudar? E depois daquele culto, irmão, não houve palavra, houve pregação, houve tudo, mas Deus não falou comigo, nem na palavra, nem na pregação. Deus me fez entender, através daquela formiguinha, que Deus ia me mandar socorro. Irmão, eu agradeço a Deus que ali, aquela formiguinha foi um instrumento para falar comigo. Então, irmãos, dá um glória ao teu Deus e creia que quando Deus quer falar conosco, Ele usa da forma que Ele quer. E eu agradeço a Deus que no outro dia, aquele problema que eu achava que era impossível, Deus se usou de alguém para me ajudar e para me dar um apoio, e eu fiquei liberto daquela situação que eu me encontrava no momento. Então, irmãos, é assim, nós temos que acreditar, nós temos que crer, nós temos que ter fé, nós temos que dar ao Senhor a nossa vida, temos que entregar a Ele o nosso coração. Se você não creu em Jesus Cristo Nazareno ainda, no Yeshua HaMashiach, que é Jesus em hebraico,
certo, irmão? Jesus, o Messias. Se você não creu nele, aceite-o como teu Salvador, receba ele na tua vida, receba ele dentro da tua casa, abre o teu coração, quer dizer, a tua personalidade, o teu caráter e a tua moral, e você também será limpo, não da lepra, mas será limpo do pecado, será limpo até mesmo, quem sabe, alguma enfermidade no teu corpo, quem sabe alguma coisa na tua mente, quem sabe até alguma tribulação dentro da tua casa, com teu filho, com a tua filha, com teu esposo. Nós estamos vendo, irmãos, hoje o mundo está indo de mal para pior, a palavra está se cumprindo. O Senhor Jesus está voltando para buscar a igreja. Haverá um arrebatamento e nós precisamos estar preparados. E para estar preparados, o Senhor quer limpar os nossos caminhos. Assim como limpou esse leproso, o Senhor vai limpar a sua igreja, que somos nós, somos templos do Espírito Santo, vai limpar o nosso coração, limpar a nossa mente e tudo aquilo que possa nos prejudicar, porque quando o Senhor Jesus vir buscar a igreja, nós queremos subir com ele. Você também não quer? Então, você que ouviu esse vídeo, passe esse vídeo para frente, se inscreva no canal, ative o sininho e saiba que a palavra de Deus, ela nunca cairá por terra. Se você acreditar em Jesus Cristo, crer nele, ele sempre será, como sempre foi, o teu melhor amigo e vai te ajudar a vencer tudo, vencer o pecado, e naquele dia, quando o Senhor Jesus voltar para dar para nós aquilo que nós vamos receber, que é a vida eterna, você também será participante dela. É o que Deus me mostra nesse momento. Deus em eterno seja glorificado. Amém e amém.